escolheu os cravos. Max Lucado. Capítulo 7. Não te abandonarei. A promessa de Deus na caminhada. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5:11. O pecado, segundo a perspectiva bíblica, é uma rebelião positiva. Donald Bloesch. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. Realmente, o homem necessita de uma mudança de coração. Ele precisa começar a odiar o seu pecado, ao invés de amá-lo, e a amar a Deus, ao invés de odiá-lo. Ele precisa, resumindo, reconciliar-se com Deus. E o local, acima de todos os outros, onde toda esta mudança se inicia, é aos pés da cruz. Quando compreende alguma coisa sobre o ódio de Deus pelo pecado e seu indescritível amor pelo pecador. J.N.D. Anderson. Madeleine, apenas 5 anos, subia no colo de seu pai. Você já terminou de comer? Pergunta ele. Ela sorri e bate com a mãozinha na barriga. Não cabe mais nada. Você comeu toda a torta da sua avó? Um pedaço inteirinho. Joey olhou para sua mãe, que estava do outro lado da mesa. Parece que você conseguiu alimentar todos nós. Não pense que conseguiremos fazer outra coisa esta noite além de ir para a cama. Madeleine colocou suas mãozinhas em cada lado de seu grande rosto. Ah, papai, é noite de Natal. Você disse que poderíamos dançar. Joey fingindo lapso de memória. Eu disse? Não me lembro de ter dito qualquer coisa sobre dançar. Vovó sorriu, balançou a cabeça e começou a limpar a mesa. Mas papai, contestou Madeleine, sempre dançamos na noite de Natal. Nós dois, lembra? Então ele deu um grande sorriso que mexeu até o seu bigode. É claro que me lembro, como poderia esquecer? Assim, ele colocou-se de pé, tomou-a pela mão e por um momento, só um momento, sua esposa estava viva novamente e os dois entravam em seu refúgio para passar a noite de Natal, como tantas outras, dançando noite adentro. Eles teriam dançado pelo resto de suas vidas. Então, aconteceu a gravidez inesperada e as complicações. Madeleine sobreviveu, mas sua mãe não. E Joey, o açougueiro de Minnesota, foi obrigado a criar sua Madeleine sozinho. Vamos, papai. Ela balançava a mão de seu pai. Vamos dançar antes que as pessoas comecem a chegar. Ela estava certa. Logo a campainha soaria. Os parentes ocupariam os espaços livres, a noite estaria terminada. Mas, por agora, havia somente papai e Madeleine. O amor de um pai por seu filho possui uma força poderosa. Observe um casal com seu filho recém-nascido. O bebê nada pode oferecer a seus pais, absolutamente nada. Dinheiro, habilidade, palavra de sabedoria. Se ele tivesse bolsos, estaria vazio. Ver um bebê deitado em um berço é o mesmo que observar uma total impotência. E se não houvesse amor? Quaisquer que sejam as necessidades, mamãe e papai suprirão. Apenas olhe para o rosto do bebê enquanto ela o amamenta. Olhe para os olhos do pai enquanto ele acomoda a criança em seus braços. E tente falar mal do pequeno bebê. Se for ousado o suficiente, encontrará uma poderosa força, pois o amor de um pai ou mãe é extraordinário. Jesus perguntou certa vez se nós, pecadores, temos tanto amor, quanto mais Deus, o Pai Celestial e sem pecado, nos ama? Mas o que acontece quando o amor não é correspondido? O que acontece ao coração do pai quando seu amor não é correspondido? A rebeldia chegou ao mundo de Joey de forma bizarra. Quando chegou a idade permitida para dirigir, Madeleine pensou ser adulta o suficiente para dirigir também a sua vida. E esta vida não incluía a de seu pai. Eu deveria ter percebido antes, diria Joey mais tarde. Ele não soube o que fazer, ele não soube como lidar com o piercing no nariz e as camisetas apertadas. Não compreendia as noitadas e as notas baixas. E, acima de tudo, ele não sabia quando falar e quando se calar.
Ela, por sua vez, já tinha tudo planejado. Sabia quando falar com seu pai, nunca. Quando ficar calada, sempre. No entanto, esse comportamento era totalmente diferente com o rapaz desengonçado e tatuado da rua de baixo. E Joey sabia disso. De jeito nenhum ele iria permitir que sua filha passasse a noite de Natal com aquele sujeito. Você vai ficar conosco esta noite, mocinha. Vamos jantar na casa de sua avó e comer a torta dela. Vamos ficar em família na noite de Natal. Embora sentados à mesa, eles pareciam estar em lados opostos da cidade. Madeline brincava com a comida sem dizer uma palavra sequer. Vovó tentava conversar com Joey, mas ele não estava com vontade de falar. Parte dele estava furiosa, outra parte de coração partido, e o resto dele teria dado tudo para saber como falar com a garotinha que acostumava sentar em seu colo. Logo chegaram os parentes, trazendo consigo um bom final para aquele silêncio horrível. À medida que o aposento se enchia de pessoas e barulho, Joey ficava de um lado e Madeleine carrancuda sentada do outro lado. Coloque uma música, Joe, lembrou um de seus irmãos. E assim ele fez. Pensando que ela se sentiria honrada, ele foi ao encontro de sua filha. Você dançaria com seu pai esta noite? Da forma como ela se zangou e virou, qualquer um pensaria que ela o havia insultado. Em frente de todos os familiares, ela abriu a porta da casa e saiu a pé, deixando seu pai sozinho, muito solitário. De acordo com a Bíblia, temos feito o mesmo. Temos rejeitado o amor de nosso pai. Cada um se desviava pelo caminho. Isaías 53:6. Paulo piora ainda um pouco nossa rebelião. Temos feito mais do que nos desviar, diz ele. Temos nos voltado contra, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6. Ele ainda fala mais rudemente no versículo 10. Porque, se nós, sendo inimigos, duras palavras, não acha? Um inimigo é um adversário, aquele que ofende, não por ignorância, mas intencionalmente. Isso nos descreve? Alguma vez nos voltamos contra nosso pai? Você alguma vez fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse? Feriu um de seus filhos ou parte da criação? Apoiou ou aplaudiu o trabalho de seu adversário, o diabo? Deu as costas ao nosso Pai Celestial em público? Em caso afirmativo, não fez você então um papel de inimigo? Então, como Deus reage quando nos tornamos seus inimigos? Madeleine voltou naquela noite, mas não por muito tempo. Joey nunca culpou por ter saído. Além do mais, como ela se sentia sendo filha de um açougueiro. Em seus últimos dias juntos, ele tentou com todas as suas forças. Fez seu jantar favorito, ela não quis comer. Convidou-a para ir ao cinema, ela permaneceu em seu quarto. Comprou-lhe um vestido novo, ela nem mesmo agradeceu. Então, naquela manhã de primavera, ele saiu cedo para trabalhar, a fim de poder estar de volta antes que ela chegasse da escola. Este foi o dia em que ela não mais voltou para casa. Uma amiga disse ter visto Madeleine e seu namorado na estação de ônibus. As autoridades confirmaram a compra de uma passagem para Chicago, de onde ninguém mais a encontrou. A estrada mais notória do mundo é a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. De acordo com a tradição, esta foi a rota que Jesus fez do Tribunal de Pilatos até o Calvário. O caminho é marcado por paradas usadas pelos cristãos para seus devocionais. Uma parada marca a passagem do veredicto de Pilatos, outra o momento em que Simão carregou a cruz. 2 paradas marcam o tropeço de Jesus, outras a palavra de Cristo. No total, existem 14 paradas, cada uma lembrando os fatos da jornada final de Jesus. Seria esta rota precisa? Provavelmente não. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 d.C. e novamente em 135 depois de Cristo, as ruas da cidade foram destruídas. Como resultado, ninguém conhece exatamente o caminho feito por Cristo naquela sexta-feira. Mas nós sabemos exatamente onde iniciou este caminho. Ele começou
não no tribunal de Pilatos, mas nos átrios dos céus. O Pai começou a sua jornada quando deixou sua casa à nossa procura, armado com nada mais do que paixão de ganhar nossos corações. Ele veio à busca. Seu desejo era singular, trazer seus filhos para casa. A Bíblia tem uma palavra para esta questão: reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. A palavra grega para reconciliar significa retribuir algo de maneira diferente. A reconciliação inverte a rebelião, reacende a fria paixão. A reconciliação toca os ombros do inconstante e o faz retornar a casa. O caminho da cruz nos ensina exatamente quão distante o Senhor caminha para nos buscar. O garoto desajeitado e tatuado tinha um primo. Ele trabalhava no turno da noite em uma loja de conveniência no sul de Houston. Por alguns trocados por mês, ele permitia que os fugitivos ficassem em seu apartamento durante a noite, mas eram obrigados a sair durante o dia. O que era ótimo para eles, pois tinham grandes planos. Ele seria mecânico e Madeleine só sabia que poderia conseguir um emprego em uma loja de departamentos. É claro que ele nada sabia sobre carros, e ela menos ainda sobre arrumar emprego. Mas não é assim que a pessoa pensa quando está intoxicada pela liberdade. Após algumas semanas, o primo mudou de ideia. E no dia em que anunciou sua decisão, o namorado anunciou a dele. Madeleine encontrou-se enfrentando a noite sem lugar para dormir e mão para segurar. Esta foi a primeira de muitas noites. Uma mulher no parque contou-lhe sobre um abrigo para mendigos próximo à ponte. Por alguns trocados, ela conseguiria um prato de sopa e uma cama. Alguns trocados era tudo o que ela tinha. Ela usou sua mochila como travesseiro e a jaqueta como cobertor. Havia tanta arruaça que era impossível dormir naquele lugar. Madeleine virou seu rosto para a parede e, pela primeira vez em vários dias, lembrou-se do rosto do seu pai ao dar-lhe um beijo de boa noite. Mas quando seus olhos começaram a ficar marejados, ela recusou-se a chorar, empurrando as lembranças para o fundo de seu ser e determinando-se a não mais pensar em sua casa. Ela tinha ido muito longe para voltar. Na manhã seguinte, a garota da cama ao lado mostrou-lhe a mão cheia de gorjetas que recebera por dançar em cima das mesas. Essa foi a última noite que dormi aqui, disse ela. Agora posso morar em outro lugar. Eles me disseram que estão procurando outra moça. Você deveria vir. Ela procurou em sua bolsa e tirou uma caixa de fósforos. Este é o endereço. O estômago de Madeleine embrulhou só de pensar. Tudo o que ela fez foi murmurar. Vou pensar no assunto. Ela passou o resto da semana nas ruas à procura de trabalho. Ao fim da semana, quando chegou o momento de pagar sua conta no abrigo, ela colocou a mão em seu bolso e tirou a caixa de fósforos. Era tudo o que lhe sobrara. Não vou ficar esta noite, disse ela ao sair pela porta. A fome tem seus caminhos para amenizar as convicções. Orgulho e vergonha. Você nunca diria que são irmãos. Eles parecem ser tão diferentes. O orgulho empinou seu peito. A vergonha pesa em sua cabeça. O orgulho ostenta. A vergonha esconde. O orgulho busca o reconhecimento. A vergonha busca ser evitada. Mas não se engane. As emoções possuem a mesma parentela e as emoções têm o mesmo impacto. Elas o afastam de seu pai. O orgulho diz, você é muito bom para ele. A vergonha diz, você é muito ruim para ele. O orgulho o afasta, a vergonha o mantém afastado. Se o orgulho precede a queda, então a vergonha é o que impede de levantar-se após a queda. Se Madeleine sabia alguma coisa, era dançar. Seu pai a havia ensinado. Agora homens da idade dele a assistiam. Ela não percebeu, nem pensou nisso. Madeleine simplesmente fez seu trabalho e pegou o dinheiro. Ela pode nunca ter pensado sobre o assunto, a não ser pelas cartas trazidas pelo primo. Todas endereçadas a ela. Todas de seu pai.
Seu antigo namorado deve ter fofocado sobre você. Elas chegam de 2 a 3 vezes por semana, reclamou o primo. Dê a ele seu endereço. Ah, mas ela não podia fazer isso. Ele a encontraria. Ela tão pouco pensava em abrir os envelopes, pois já sabia seu conteúdo. Ele queria que ela voltasse para casa. Mas se ele soubesse qual era o seu trabalho, não estaria escrevendo. Parecia ser menos doloroso não lê-las. Assim pensou ela. Não as leu naquela semana, nem na semana seguinte, quando seu primo trouxe mais, tampouco na seguinte, quando tudo se repetiu. Ela as guardava no armário da boate, organizadas de acordo com as datas em que foram postadas. Ela corria os dedos pelas bordas de todas elas, mas não conseguia abrir uma sequer. Durante a maioria dos dias, Madeleine conseguia entorpecer suas emoções. Pensamentos de sua casa e pensamentos de vergonha caíam juntos no mesmo lugar em seu coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir. Como no dia em que ela viu um vestido na vitrine de uma loja, da mesma cor que seu pai havia lhe dado. Um vestido muito simples para ela. Com muita relutância, ela o vestiu e ficou em frente ao espelho, ao lado de seu pai. Mas você está quase da minha altura, disse ele. Ela havia se esquivado ao seu toque. Notando em sua face abatida refletida na vitrine da loja, Madeleine percebeu que daria 1000 vestidos para sentir seus braços novamente. Ela saiu da loja e resolveu não passar mais por ali. No momento certo, as folhas caem e a temperatura abaixa. O correio chegou, o primo reclamou e o estoque de cartas cresceu. Ainda assim, ela se recusava a mandar-lhe seu endereço, como também a ler as cartas. Então, alguns dias antes da noite de Natal, outra carta chegou. Mesmo tamanho, mesma cor, mas esta não tinha o selo do correio e não havia sido entregue por seu primo. Havia sido colocada em sua penteadeira. Há alguns dias um homem grande passou por aqui e pediu que entregasse isto a você, explicou uma das outras dançarinas. Disse que você iria entender a mensagem. Ele esteve aqui? Perguntou ela ansiosa. A mulher levantou os ombros. Suponho que sim. Madeleine engoliu a seco e olhou para o envelope. Ela o abriu e removeu o cartão. Sei onde você está. Lia-se. Sei o que você faz. Isto não muda o que sinto. O que eu disse nas outras cartas ainda é verdadeiro. Mas eu não sei o que você disse, declarou Madeleine. Ela pegou uma carta no topo da pilha e leu. Então a segunda e a terceira. Cada uma delas possuía a mesma frase. Cada sentença fazia a mesma pergunta. Em questão de segundos, o chão estava coberto de papéis e seu rosto em lágrimas. Após 1 hora, ela estava no ônibus. Tenho que chegar a tempo. Os parentes estavam começando a sair. Joe estava ajudando a vovó na cozinha, quando seu irmão o chamou do subitamente silencioso aposento. Joe, tem alguém aqui que quer vê-lo. Joe saiu da cozinha e parou. Em uma mão, a moça carregava uma mochila, na outra, um cartão. Joe viu a pergunta em seus olhos. A resposta é sim, disse ela ao pai. Se o convite ainda estiver de pé, a resposta é sim. Joe mal podia acreditar. O meu convite está de pé. Então os dois dançaram novamente na noite de Natal. No chão, próximo à porta, havia uma carta com o nome de Madeleine e a pergunta de seu pai. Você viria para casa e dançaria novamente com seu pai?